Então, pessoal, eu trouxe aqui mais um vídeo, né, tratando sobre gradiente. Aqui a gente vai fazer mais um exercício envolvendo gradiente, tá ok? O vetor gradiente. Mas eu peguei parte do que vimos na aula passada para tratarmos mais de dois tópicos que eu não tinha tratado na aula anterior, tá ok? Que é de extrema importância também. Vimos que encontramos o vetor gradiente, né, de uma maneira bem rápida, e vimos que esse vetor gradiente ele tem exatamente essas componentes, 0 e 1, né? Que seria o nosso vetor na direção y, aquele vetor unitário na direção y. E o seu representante estaria aqui nesse ponto, ou seja, está nos informando que nessa direção, nesse sentido, a nossa taxa de variação vai ser máxima. Ou seja, a derivada direcional ela vai ser máxima se encontrarmos o módulo, ok? Ou seja, quando o nosso vetor está na mesma direção, tá? No mesmo sentido, que o nosso gradiente. E o módulo desse gradiente, pessoal, ou seja, o módulo desse vetor aqui, quer dizer que se encontrarmos o módulo, olha só que interessante, o módulo desse vetor nada mais é que 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Isso aqui é o tamanho, a norma do vetor. Isso aqui vai ser igual a raiz de 1, que é igual a 1. O que essa informação o que está nos dizendo, né, esse valor? Isso quer dizer que para cada unidade andada aqui na direção y, quer dizer que eu estou subindo uma unidade também. Então, para cada unidade que eu andei, estou subindo uma unidade. Se encontrássemos aqui, por exemplo, 3, quer dizer que para cada unidade andada na direção y, estaríamos subindo 3 unidades. Tá ok? Então, perceba que isso aqui nada mais é que a taxa de variação nessa direção. Tá ok? E a taxa de variação máxima. Se você pegar outra direção aqui, você pode fazer o teste, né, com um outro vetor que daria uma outra direção, você vai ver que o valor é menor que esse. Ok? Por quê? Porque isso aqui está nos dizendo a variação, a taxa de variação máxima, que seria a direção do vetor gradiente. Beleza. Outro fato importante é que, se você quisesse encontrar a taxa de variação mínima, a gente viu isso aí, que basta pegarmos, por exemplo, o inverso, né, o oposto do módulo do vetor gradiente. Então, o módulo do vetor gradiente é 1, então ficaríamos com menos 1. Isso quer dizer o quê? Que pegaríamos aqui o sentido contrário. Então, quer dizer que aqui estaríamos decrescendo. Então, para cada unidade andada, estaríamos descendo uma unidade. Beleza. Aqui a gente não precisa falar mais, que é bem simples o entendimento. Existe também, né, você pode pegar problemas onde você poderia ver uma figura desse tipo. Vamos fazer o seguinte, vamos representar os gradientes nos pontos aqui dessa superfície, tá ok? Através de curvas de nível. Então você deve concordar comigo que as curvas de níveis aqui, de nível, né? Então aqui estaria o eixo Y, desculpem, o eixo Y e o eixo X. Então teríamos retas aqui paralelas ao eixo X, né? Então teríamos retas paralelas ao eixo X. Então aqui estaria nossas curvas de nível. Ficaria algo parecido com isso aqui. É fácil de perceber que no sentido positivo do eixo Y estaríamos crescendo. E é para essa direção que o nosso vetor gradiente, o nosso vetor gradiente estaria apontando. Então todos os vetores estariam apontando para a direção do eixo Y, porque é nessa direção que a gente está subindo, né? Temos a taxa de variação máxima. E perceba que todos os vetores aqui, pessoal, eles são perpendiculares à nossa curva de nível, certo? E têm o mesmo tamanho, ok? Por quê? Por quê? Porque o módulo, né, a taxa de variação, ela é a mesma. Porque a gente está tratando aqui de um plano. O plano numa superfície, né, de terceira dimensão é a mesma coisa que uma reta numa superfície, né, ou no plano cartesiano, em se tratando de duas dimensões, tá ok? Perceba que numa reta a derivada é sempre a mesma, né? A taxa de variação é sempre a mesma, a inclinação é sempre a mesma, assim como no plano, tá ok? Então, numa terceira dimensão, o plano ele tem a mesma característica que uma reta numa segunda dimensão. Então, perceba que os vetores, o tamanho dos vetores sempre vão ser os mesmos, tá ok? Sempre o tamanho, o módulo deles serão iguais a 1.
tá ok? Perceba então que todos os vetores têm a mesma direção, né? O mesmo sentido, né? Esse aqui seriam os vetores gradientes, tá ok? Então você pode pegar alguns problemas envolvendo isso aqui. Os vetores vão estar apontando, né? Os vetores gradientes estarão apontando para aquela direção onde a gente está subindo, né? Onde a taxa de variação é máxima, tá ok? Na realidade não seria só subindo, né? Sim, onde estaríamos subindo e naquela direção a taxa de inclinação fosse máxima. Beleza, então vamos fazer um exercício aqui envolvendo gradiente. Então temos aqui uma função, tá ok? Uma função que é dado pela lei x ao cubo mais y elevado ao quadrado. É pedido para a gente o seguinte: vamos encontrar aqui o nosso vetor gradiente. E para vocês será isso aqui muito simples, né? Pelo tudo que já vimos. Só que a gente vai encontrar o vetor gradiente no ponto 1 e 1. Tá ok? Ou seja, no plano XY, então fazendo aqui bem rápido, no plano XY, então vamos ter aqui 1 e 1, certo? Então no plano XY, nesse ponto aqui, claro, a gente vai ter aqui, isso aqui é a projeção do ponto que está numa superfície, a gente não precisa saber como é a superfície, né? Não precisamos desenhar o gráfico, só que a gente quer saber o gradiente nesse ponto aqui, tá ok? O que a gente faz? Ora, a gente sabe que o gradiente da função nada mais é que um vetor que é dado pela derivada da função na direção x e o outro componente é a derivada da função na direção y. Calculando o nosso gradiente, vamos ter o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Na direção, né, a derivada parcial na direção x, então o y é constante, teríamos aqui 3x ao quadrado. Beleza, e na direção y, o x é constante, ficaríamos com 4y ao cubo. Beleza, olha só, antes de calcularmos o gradiente no ponto 1, 1, isso aqui, pessoal, nada mais é que a lei geral que nos dá todos os vetores gradientes, tá ok? Nessa superfície aqui, ou seja, em qualquer ponto a gente poderia encontrar o vetor gradiente apenas com essa forma. Se a gente quer o gradiente nesse ponto, substituímos o x nosso vetor aqui, né? E o y também substituiríamos aqui, encontrávamos, e é isso que a gente vai fazer agora, o nosso vetor gradiente. Então, o vetor gradiente é igual a 3 vezes 1 ao quadrado é 3, e 4 vezes o y aqui é 1, 1 ao cubo também é 1, isso aqui vai ser igual a 4. Então, aqui estaria o nosso vetor. Então, o nosso vetor ele tem essa direção. Então, 1, 2, aqui ficaríamos com 4 e o 3 ficaríamos mais ou menos assim, certo? Claro, falando do plano XY, certo? Então, o nosso vetor ele vai ter essa direção aqui. Então, isso quer dizer que nesse ponto, ok? Nesse ponto, o nosso vetor gradiente, né? Ele vai ter essa direção, né? O mesmo tamanho, tá ok? Do vetor que encontramos. Esse vetor é fácil de encontrar, né? É o módulo do vetor, no caso aí, 3 e 4, que vai ser igual a 5. Então, o vetor aqui, ele tem 5 unidades. Então, esse vetor, no ponto 1, 1, né, que seria o seu representante, ele também vai ter 5 unidades. Ou seja, na superfície, que eu não sei qual é, eu sei que nessa direção aqui, ok? A superfície poderia estar acima aqui, por exemplo, daqui partiria o eixo Z e estaria em sua direção aí, tá ok? Então, a superfície poderia estar aí perto de você, tá ok? Eu sei que nesse ponto, na superfície, nessa direção, nesse sentido, essa superfície estaria crescendo, tá ok? E crescendo 5 unidades. Ou seja, perceba que esse vetor aqui, a gente vai ter um tamanho maior do que esses que tínhamos falado aqui, porque esse vetor tem tamanho 1, certo? Esse vetor já tem tamanho 5. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco a ideia de vetores gradientes, tá ok? E espero vocês também na próxima aula. Valeu!